Certo fim de tarde de um sábado, poucos meses antes do Darcy cometer a imprudência de ir embora para sempre, ele saiu do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer, na Avenida Atlântica. Ele vestia um terno branco, de linho formidável, como sempre, e foi caminhando devagar pela calçada até o automóvel que esperava por ele. Do mar vinha uma brisa cálida. Visto lá do alto, o paletó branco esvoaçando, caminhando devagar, Darcy Ribeiro parecia um veleiro desafiando os ventos, rumo a um futuro, um porto que só ele poderia adivinhar. Poucos brasileiros tiveram uma trajetória de vida tão intensa e tão diversificada como Darcy Ribeiro. Da quinta-feira, 26 de outubro de 1922, até a segunda-feira, 17 de fevereiro de 1997, foram 74 anos, 3 meses e 14 dias. Mas, se a gente for ver tudo o que Darcy Ribeiro fez, é evidente que se trata de um espaço de tempo pequeno demais. É como se para ele o dia tivesse muito mais que 24 horas. Darcy escreveu de tudo: histórias infantis, poemas eróticos. Ele foi indigenista, antropólogo, agitador, romancista, conspirador, mas gostava mesmo é de ser chamado de educador, coisa, aliás, que ele também foi. Era um apaixonado pela América Latina. Aliás, foi talvez o mais latino-americano de todos os brasileiros. Ele dizia que nós, da América Latina, somos povos jovens, unidos por uma vasta e sólida rede de encontros, tão sólida e vasta que há séculos somos alvo das nossas elites mais retrógradas, egoístas, malvadas, para que não aconteça a nossa união. Ele foi um homem de grandes sonhos, grandes e profundos. E, ao contrário da imensa maioria dos intelectuais, não se refugiou jamais na Torre de Marfim da universidade, do mundo acadêmico, para ver a vida e o país de longe, como se as pessoas fossem números, estatísticas. Não. Ele foi à luta para transformar seus sonhos em realidade. Darcy gostava muito da palavra fazimento. Para o dicionário do Antônio Weiss, fazimento quer dizer ato ou efeito de fazer, feitura, fazedura. Para Darcy, era isso que diz o dicionário e muito mais. Uma espécie de eixo de vida, um norte orientando cada passo, e quanto mais ousado esse passo, melhor. Darcy não parava nunca. Por isso, a vida dele não teve outono. Foi uma floração permanente até o último instante. Darcy foi à vida, foi ao mundo para tornar sonhos realidade. Conseguiu algumas vezes, fracassou em muitas outras. Disse sempre que sentia mais orgulho de ter sido derrotado, lutando pelo que lutou, do que jamais conseguiria sentir de orgulho se estivesse ao lado dos que o derrotaram. Darcy Ribeiro mergulhou fundo, participou de todas as maneiras que pôde para mudar a vida deste nosso país. Darcy Ribeiro quis mudar a educação pública, criando escolas de qualidade para todos. Quis salvar os índios, preservando suas culturas e protegendo suas terras. Quis mudar a estrutura social brasileira, essa estrutura que beneficia alguns
à custa de todos os outros. Perdeu. Quando aconteceu o golpe militar de 1964, Darcy, que tinha sido reitor da Universidade de Brasília e depois ministro da Educação do governo do Jango Goulart, ocupava a chefia da Casa Civil. Tentou resistir, mas não havia como. Então, ele partiu para o exílio no Uruguai. Tentou voltar em 1968, acabou preso. Foi solto 2 meses depois e, de novo, foi para o Uruguai. Em 1975, ele estava em Paris quando foi diagnosticado um câncer de pulmão. Ele começou a ser tratado, mas ia precisar de uma cirurgia. Então ele pediu para voltar e ser operado no Brasil. A ditadura militar brasileira levou um tempo enorme para autorizar essa viagem. E só autorizou quando todo mundo no governo militar achava que ele não ia sobreviver. Por engano, a paixão de Darcy Ribeiro pela vida e pelo Brasil eram muito mais fortes, muito maiores que a crueldade dos militares. Assim que se recuperou da cirurgia, Darcy desandou a conspirar. E ele conspirava ao lado de Leonel Brizola, que continuava no exílio sem poder voltar. Darcy viajava o tempo inteiro, convocando a união em torno de Brizola para ressuscitar o velho PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, não esse de hoje, aquele dos tempos do Getúlio Vargas. Brizola acabou perdendo a sigla, perdeu o PTB, mas soube liderar um grupo nutrido de seguidores. E para a existência desse grupo, o trabalho de Darcy foi um dos mais importantes. Em 1983, Brizola assumiu o governo do Rio de Janeiro. E ao seu lado, no posto de vice-governador, estava o Darcy Ribeiro. E foi então que o Darcy deslanchou um de seus projetos mais ousados, a criação dos CIEPs, os Centros Integrados de Educação Popular. Eram escolas públicas onde os alunos ficavam em tempo integral, da manhã até o final da tarde. Por quê? Porque pai e mãe trabalhavam e o menino não podia ficar sozinho em casa, abandonado na rua. Os alunos tinham, além das aulas, claro, café da manhã, almoço, lanche da tarde. Tinham mais. Tinham médico, tinham dentistas, tinham quadras de esporte, tinham biblioteca. Isso, para as elites do Rio, era inadmissível. Tudo isso era para formar cidadãos. O Brizola, aliás, tinha uma resposta fulminante para quem criticava o custo de manter aquelas escolas. Ele dizia que era melhor investir em educação, pois se isso não fosse feito, 20 anos depois, não haveria dinheiro suficiente para construir as tantas prisões que se fariam necessárias. De novo, Darcy perdeu. Os governos que vieram depois dele, de Brizola, abandonaram o projeto. E o Rio de Janeiro está do jeito que está. Esse nosso Brasil é um país de memória curta. Mas ainda assim, tem muita gente que lembra do Darcy Ribeiro. E sua figura única, exemplar, merece essa memória.
conheci o Darcy Ribeiro quando eu era menino, eu devia ter 9, 10 anos. Meu pai, o físico Lauro Xavier Nepomuceno, a gente morava em São José dos Campos, no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E o Darcy convocou grupos do Brasil afora para ajudar na criação da Universidade de Brasília. Havia o grupo de arquitetos, o grupo de economistas, e meu pai, físico, fazia parte do quinteto de física e matemática. Eu tenho uma lembrança muito vaga. Eu lembro de um homem que ouvia muito e que, quando começava a falar, ninguém segurava. Eu tornei a encontrar o Darcy, aí já grande, em 1975, no Rio de Janeiro. Eu morava já em Buenos Aires, mas a cada tanto vinha. E eu lembro que uma vez eu vim para o Rio, onde eu encontrei o escritor uruguaio Eduardo Galeano, aquele das veias abertas da América Latina, que estava vindo de uma série de palestras na Europa. Nos encontramos no Rio e o Galeano, que além de amigo, se dizia discípulo do Darcy, me chamou para visitar o Darcy. Foi então o meu reencontro. Ele, evidente, não lembrava de mim, lembrava muito do meu pai. O Darcy estava se recuperando de uma cirurgia no apartamento em Copacabana e a ditadura vigiava quem ia visitar o Darcy. Era uma coisa terrível. Então, o código era chegar na portaria e dizer, eu não me lembro o apartamento dele, faz de conta que era o 503, e uma vizinha do 201 topou. A gente chegava lá e dizia, nós vamos no 201, falar com a dona Terezinha. E o porteiro ligava, tinha 2 policiais ali sentados ao lado. O porteiro ligava, a dona Terezinha autorizava, a gente ia para a casa dela, ficava um tempinho, 4, 5 minutos depois, saía pela porta dos fundos, ia pela escada dos fundos até o apartamento do Darcy. Ele inventava truque para tudo. Em 1976, eu mudei de Buenos Aires para Madrid. No fim de 1977, o Darcy aportou em Madrid, com uma missão. O Brizola ia se mudar, ele já tinha saído do exílio no Uruguai, tinha tido abrigo nos Estados Unidos, mas queria ir para Lisboa, se instalar em Lisboa. E o Darcy foi na frente para estabelecer os primeiros contatos e tal. E aí nós tornamos a nos encontrar, fim de 77, e nunca mais nos afastamos, nunca mais. Eu tenho um monte de histórias do Darcy, mas eu quero resumir essas histórias em algumas imagens que eu trago na memória. Eu, volta e meia, lembro que por poucos meses o Darcy Ribeiro não chegou aos 75 anos de idade. Ele nasceu em outubro e morreu em fevereiro. Quase 9 meses separaram o Darcy dos 75 anos completos. Ele viveu 74 anos, 3 meses e 14 dias. Quase 9 meses ficaram faltando. Eu acho isso curioso. Quase 9 meses quer dizer quase uma gestação. Eu lembro que no dia em que Darcy Ribeiro foi eleito senador da República, ele, no apartamento dele, da Avenida Atlântica, de frente para o mar, vestiu um terno branco de linho formidável e ficou andando pela sala do seu apartamento, vendo o mar e falando sem parar. Estava descalço e eu não consigo tirar essa imagem da minha memória. Darcy em casa, em qualquer das muitas casas que teve pela vida e pelo mundo,
sempre andava descalço. Ele dizia que era por causa do seu sangue índio. Até hoje eu desconfio que, na verdade, o Darcy Ribeiro andava descalço para sentir os pés no chão. Convivemos lado a lado, não importando as distâncias, ao longo de 22 anos. E desse tempo todo, eu trago uma certeza. Darcy Ribeiro foi o único amigo meu que nasceu no mesmo ano do meu pai e até o fim foi tão jovem como meu filho. Das muitas imagens que eu trago do Darcy, uma mais que lembrança foi uma lição de vida para mim. Alta noite do dia 31 de dezembro de 1995, noite de Réveillon. E Darcy Ribeiro estava sentado na varanda do seu apartamento da Avenida Atlântica. Olhava a multidão espalhada pela praia e pela Chalta e pelas calçadas da avenida. Das alturas daquele quinto andar, ele contemplava tudo com olhos de passarinho, percorrendo as pessoas, as ondas do mar-oceano, as embarcações iluminadas. Quando faltava pouquinho para a virada do ano, a penúltima virada de ano que ele iria ver, duas amigas chegaram na varanda. Chegaram perto da cadeira em que ele estava sentado e colocaram no chão um grande balde prateado. Um desses baldes que a gente usa para refrescar, esfriar vinho, conservar cerveja gelada. No balde havia água do mar e areia da praia que elas tinham ido buscar. Quando viu o foguetório da meia-noite e do ano que se iniciava, o Darcy mergulhou os pés no balde. Primeiro um, depois o outro. Adoentado e muito, naquela noite, Darcy Ribeiro já não podia mais ir até o mar, pois deu um jeito de trazer o mar até ele, até seus pés descalços, de pôr o mar, a areia, o chão nos pés. Assim, eu quero me lembrar dele para sempre. Também assim. Certo fim de tarde de um sábado, poucos meses antes do Darcy cometer a imprudência de ir embora para sempre, ele saiu do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer, na Avenida Atlântica. Ele vestia um terno branco, de linho formidável, como sempre, e foi caminhando devagar pela calçada até o automóvel que esperava por ele. Do mar vinha uma brisa cálida. Visto lá do alto, o paletó branco esvoaçando, caminhando devagar, Darcy Ribeiro parecia um veleiro desafiando os ventos, rumo a um futuro, um porto que só ele poderia adivinhar. Guardo essa imagem na alma e a certeza de que o porto, aquele porto, a gente mais que nunca precisa merecer esse porto, porque desta vez Darcy não perdeu, não foi derrotado, ele só mudou de rumo e aonde quer que esteja continua o mesmo Darcy Ribeiro de sempre, indignado e descalço.